eu conheço essa dor. Porque há mais ou menos uns 15 anos atrás, eu sofria com crise de ansiedade. Então eu sei como é desesperador. E na época não tinha todos esses recursos, todas essas técnicas, as estratégias que tem hoje. Nenhuma metodologia como essa que eu desenvolvi com base na minha experiência pessoal e profissional. E a única coisa que me restava na época era rezar. E quando eu rezava, eu pedia a Deus que Ele me mostrasse qual que era o caminho da cura. E eu prometi que se eu conseguisse, eu iria auxiliar muitas pessoas. Que eu ia usar todo esse conhecimento, que eu ia usar a minha transformação para transformar a vida de outras pessoas. Porque ninguém merece sofrer com as crises de ansiedade. E por que você tem que fazer isso agora? Por que você tem que dar um basta nisso agora? Escolher esse caminho onde você constrói uma vida, onde você está no autocontrole, onde você escolhe quem você quer ser. Porque a tendência, gente, é só piorar. A gente começa com uma ansiedade exagerada, depois a gente começa a ter todos aqueles sintomas físicos, coração acelera, a gente fica tenso, tem dor de cabeça, tem dificuldade para dormir, muita tensão muscular. E quando a gente vê, a gente está diante de uma crise de ansiedade, de uma crise de pânico. E aí isso vai piorando. Enquanto a gente não trata, enquanto a gente não entende a origem, quando a gente não vai na raiz do problema, só piora. Foi o que aconteceu comigo, é o que aconteceu com todos os pacientes que passaram por mim nesses últimos 6 anos aí, que eu me especializei em transtorno de ansiedade. Então, a gente já sabe que só vem piorando. Olha para o teu histórico, tenta lembrar como começou e percebe que a frequência e intensidade vem cada vez pior. E é muito comum uma ansiedade disfuncional avançar para crises de ansiedade, para uma síndrome do pânico, para uma depressão, para um transtorno de ansiedade generalizado. Então, é urgente. Eu sempre falo que quem tem essa dor não pode esperar. Isso é urgente, a gente precisa resolver isso logo. Ao assistir esse vídeo que eu vou colocar agora para você, uns vídeos curtinhos, e se imagine, pensa como que seria você falando isso, contando a sua transformação, a sua metamorfose, o quanto foi fantástico você ter vencido as crises de ansiedade. Se conecte com a fala dessas pessoas. São algumas pessoas de muitas que eu ajudei ao longo desses 6 anos. Desesperada, sim, quando eu comecei a pesquisar, porque eu vi o pessoal falando que a ansiedade não tem cura, que as crises não têm cura, que você aprende a conviver e que, nossa, eu tô há 20 anos com crise. Eu falei, meu Deus, eu tava desesperada. Como que eu vou passar o resto da vida desse jeito, com essa sensação, que é uma sensação horrível? E eu já vi que não é assim. É assim, nossa, eu tô bem no começo ainda, eu sei que eu tenho uma longa caminhada, mas eu já me sinto 1000 vezes melhor. 1000 vezes mesmo. E a Eliana é excelente, gente. Só o carinho que ela tem, assim, a forma dela falar, a forma dela entender a gente. Às vezes você se sente acolhida sem ela falar uma palavra. Só pelo olhar dela, assim, para você, você já sente. Fala, não, tá tudo bem. Eu tava sem saída, sem saída mesmo. A Eliana, assim, foi um carinho gigantesco que eu recebi. Ela é um anjinho mesmo, como as meninas falam. Ela é um anjinho que Deus colocou ali na hora certa, no momento certo. Hoje eu paro e penso, falei, caramba, se eu tivesse passado aquele vídeo direto, onde eu estaria hoje? Entender isso como um problema foi uma coisa assim, eu realmente tive que ter uma crise de ansiedade para dizer, ok, é um problema, não é normal. Vamos lá, vamos tratar. E aí apareceu a Eliane no meu caminho, ela é sensacional. Ela é eu sempre digo, a Eliane é uma psicóloga fora da curva. Ela aplica ferramentas que eu não sei de onde ela tira. Ela é muito... Nossa, ela é um ser humano espiritualizado, assim.
Foi um presente, assim, gigantesco. Quando eu cheguei lá e ela começou a trazer essas ferramentas junto com a psicologia, o mindset, e padrões cognitivos comportamentais, eu comecei, assim, parece que o mundo fez... Sabe? Sei. Sensacional. As minhas crises, Eliane, elas não eram tão recorrentes. Dava um espacinho de tempo, vinha aquela crise. Eu não sabia o que era, né? Mas só que aí depois que eu comecei a consultar com você, aí que elas subiram de vez, minha filha, que aí não tem mais nada. Graças a Deus, não tem mais nada. Mas, gente, eu vou deixar um incentivo aqui para vocês. Os sintomas, eles às vezes acontecem e vêm, viu? É normal isso acontecer. De você se sentir mal um dia, talvez está trêmula, talvez está tonta, talvez, sei lá, né? A gente sabe de todos os sintomas que a gente tem coração acelerado e tal. Mas eles vão diminuir com o passar do tempo se vocês levarem a sério as técnicas e fizerem. É o que eu falo com a Eliane. Faça todo dia pelo menos uma técnica. Pelo menos uma. Todo dia. Para vocês verem como que vai dar resultado. Gente, dá resultado demais. Mas a crise de ansiedade é algo muito forte. É surreal, assim. A gente acha que vai morrer, a gente não consegue fazer nada, a gente paralisa. E isso não é vida. A gente merece uma vida feliz, uma vida normal, uma vida que a gente consiga fazer as coisas. E a ansiedade demais, né? Ela atrapalha. Então, assim, se eu posso falar algo, procure ajuda, procure tratamento. Se você puder, fala com a Eliane, porque ela é maravilhosa. Com certeza. Não é assim, acho que você melhora. Não, você vai melhorar. Porque se ela não. Se você for um caso muito difícil, né? Ela vai dar um jeito de ajudar. Eu não sei, ela faz algo e ela te ajuda. Não sei explicar, mas ela é a melhor pessoa que eu conheço no mundo que trabalha com ansiedade. Simples assim. Não sei, não conheço outras pessoas. E olha que na área da psicologia a gente conhece pessoas, mas ela é fantástica. É a mistura de técnicas que ela tem. Eu não sei se você, como profissional, como psicóloga, consegue identificar isso também, porque você passou lá pela faculdade, passou pela graduação, né? E tu aprende uma coisa e aí depois parece que a Eliane, não sei, parece que ela não está aplicando algo assim padrão. Ela vem com umas técnicas, às vezes, que tu diz assim, isso aqui ela não aprendeu na faculdade, isso aqui, não. De onde é que ela tirou isso? E aí a gente normalmente começa fazendo, de dizer, isso aqui não vai funcionar, onde é que ela trouxe esse troço aqui? Não funciona. Aí tu começa a fazer isso, tá funcionando. O que é isso aqui? Que bruxaria é essa, né? Que bruxaria é essa, né? A gente não aprende isso na faculdade. A gente precisa buscar fora muita coisa. E isso a Eliane fez com muita excelência. Ela sempre buscou mais, sempre. Isso não está suprindo para atender meu paciente, eu preciso de mais. Então ela estudava, buscava, e tudo por ela. Ela não comprava uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, nada. Ela pegava os livros, baixava a cabeça e estudava. Estuda muito. E aí ela passava para a gente, porque a gente sabe que uma das maiores formas de aprender é ensinando, né? O cérebro aprende mais ensinando. Então, ela estudava, ensinava pra gente, então ela consolidava o conhecimento e ainda ajudava a gente. E a gente passava para os pacientes, e assim ia. Então, tem coisas que ela pega da PNL, por exemplo, né, da programação neurolinguística, que a gente não vê isso na faculdade. A terapia do esquema, por si só, eu não vi na faculdade, vi muito por cima, a gente tem que ir buscar, estudar. Enfim, ela é muito fã, né, do Jeffrey Young, que foi quem criou a terapia do esquema, e ela é tão fã que ela conseguiu tirar até foto com ele, né? A gente foi no congresso e a gente tirou a foto, mas ela é maravilhosa, e ela é. Não tem o que Ela dizer. tem uma energia, né? Uma energia, uma força que eu não sei como é que ela consegue. Eu digo que ela não é normal. Eliane não é normal. Porque, assim, ela foi dormir, sei lá, meia-noite, 5 da manhã ela tá em pé, e no maior gás. Tipo assim, vamos lá, e não sei o quê. Eu fico, gente, essa mulher não existe. Ela tem que ser estudada pela NASA. Não tem. É uma força, é um negócio, eu não sei explicar.
Eu não sei explicar, eu só sei que ela é assim, maravilhosa, forte, guerreira. Eu conheci ela e ela mudou totalmente a minha mentalidade. E a gente entra com crenças limitantes muito grandes. E ela quebrava todas. Tipo assim, meu Deus, é ninja, né? Quebrava todas, não tinha. E aí, quando a gente quebrava as crenças, a gente ia evoluindo. É normal isso acontecer. A gente começa a acreditar na gente, a gente começa a ser mais seguro e as coisas começam a acontecer. E aí eu disse, tá. Eu não acreditava muito, mas eu ia, né? Vamos. Aí tu vai comprando, né? Tu não acredita muito no primeiro momento, mas tá, vamos. Ela tá tão feliz com aquilo, ela tá tão motivada, ela te faz acreditar que aquilo funciona. E aí tu compra e tu vai e realmente funciona. E ela mudou. Eu era uma pessoa completamente expectativa, achava que estava certo, que não ia para frente. Hoje eu sou outra, completamente diferente. Confio em mim, eu vivo muito bem na clínica, muito bem, estou muito feliz com isso, com uma coisa que eu não imaginava que seria possível há, sei lá, 2 anos atrás, digamos assim, né? E assim, hoje eu tenho 50 pacientes, não tenho horário na minha agenda. Porque ela me ajudou a acreditar em mim. Então, tudo começou por ela. Não tem como dizer que não. E hoje eu passo, né? A gente está montando uma mentoria, ela está montando a dela e eu estou montando a minha. E eu vou aplicar o que ela aplicou em mim nos meus pacientes. Porque eu sou a prova viva disso, que deu certo. Então, assim, não tem palavras, tem que cuidar para não me emocionar. Que toda vez que eu vou falar, ela não tá a chorar, porque realmente ela fez a diferença. É outra pessoa, assim. Outra Jennifer. Uma das meninas que começou a fazer a tribo com ela, né? E eu não sei como que a Eliane identificou que ela não estava tendo os resultados e ela chamou no particular. Vem cá, fulana, não está conseguindo? O que tem que não está? O que não está saindo? Isso aqui funciona. Se não funciona, tu me disse que nós vamos melhorar, né? Sim. E aí a menina me falou ontem, né? Ela disse assim, eu fiquei impressionada, porque assim, do nada ela me chamou, ela identificou que eu não estava conseguindo, eu estava com vergonha de falar que eu não estava conseguindo, porque estava todo mundo conseguindo e eu não. E a Eliane me deu mais uma outra técnica, e eu misturei com aquela ali, e uma bruxaria foi feita, assim, sabe? É como se, vou botar mais 2 patinhas de aranha só aqui na sopa, que vou mexer e agora vai funcionar. Realmente ela é... E agora ouvindo de ti, que trabalhou com ela nos bastidores, eu acho que é muito legal, né? A gente ter essas provas sociais e ver que ela realmente ela existe, que ela não está atuando, né? Ela é aquilo ali o tempo Ela inteiro, assim, né? o tempo todo. O tempo todo. Tipo, 4 da manhã mandando áudio, diz assim, eu levantei cedo hoje, vou fazer não sei o quê, vou montar a tribo 2, e eu às 10 da manhã acordando com aquele áudio, disse, Meu do Deus. céu, É assim, onde é que aceleradíssimo. saiu? Percebe com essas falas quantas coisas você está perdendo, quantos momentos felizes você está deixando de viver, você está deixando de ser uma mãe melhor, uma filha melhor, uma esposa melhor, uma profissional melhor, porque todos esses sintomas eles vão aniquilando a nossa autoconfiança, a nossa autoestima, a nossa energia, a nossa esperança. A gente vai perdendo a esperança, a gente vai aniquilando, a gente perde. Eu entendo que a maior perda que a gente tem é perder nós mesmos, porque chega um ponto que a gente nem lembra mais quem a gente é. Qual que é o sentido de tudo isso? Por que eu tô aqui? Por que tanto sofrimento? Mas a pergunta certa é pra quê? Tudo isso tá acontecendo com você para te ensinar o quê? Eu quero te convidar a olhar para tudo isso, para todo esse sofrimento, como uma oportunidade de você evoluir, de você se tornar uma pessoa melhor, de você se conhecer mais. Porque quando nós nos conhecemos, quando a gente prioriza o nosso bem-estar, quando a gente encontra a nossa cura, a gente impacta o outro, os outros, as pessoas que a gente ama, de uma forma diferente.
Porque quando a gente não tá bem, ninguém em nossa volta está bem, principalmente as pessoas que a gente ama. Então veja o quanto é importante você dar um basta, dizer, chega, e eu quero resolver isso de uma vez por todas. Por mim, pela minha família, pelas pessoas que eu amo, por tudo que eu tenho para contribuir com o mundo, com as pessoas. E você também está perdendo a oportunidade de fazer parte de uma tribo de pessoas que venceram, que superaram a mesma dor que você está tendo agora, o mesmo sofrimento. E a gente se sente tão sozinha, tão incompreendida quando a gente passa por essas crises, porque as pessoas não são capazes de nos entender. Mas quando a gente faz parte de uma tribo de pessoas que venceram, que elas conhecem a nossa dor, nós nos sentimos pertencentes, partes, a gente se sente acolhida. Então é um grupo onde acontece essa ajuda mútua, essa troca. E isso é maravilhoso, essa sensação de não estar sozinha, de se alimentar com o depoimento, com a história de outras pessoas. E aquela certeza de que se todas essas pessoas conseguiram, eu também vou conseguir. Como a gente resolve isso? Como que a gente chega na cura? A gente consegue resolver tudo isso? Primeiro, o primeiro passo eu entendo que nós precisamos aprender a nos socorrer. Você precisa aprender técnicas de alívio imediato. Porque no momento da crise, para você não precisar sair correndo para o hospital, por exemplo, que você possa ter na palma da sua mão técnicas e ferramentas que seja às 3 da manhã, que você pegue o celular, acesse o aplicativo, coloque um fone e faça a técnica de alívio imediato. E aí você consegue se controlar. É como um remedinho, sabe aquele remedinho sublingual que o médico prescreve para os momentos da crise? Então, a mesma coisa. No programa de tratamento Metamorfose, a primeira etapa do curso é aprender como controlar essas crises. Só que não para por aí, porque eu acredito, pela minha experiência, que nós precisamos ir na origem. Então, a segunda etapa do processo, a segunda etapa do tratamento, é nós fazermos o diagnóstico, olhar lá para a nossa história, entender a origem, da onde que vem a crise, por que que vem a crise. E aí, depois, o módulo 2 do Rompendo o Casulo, é quando a gente entende como que eu ressignifico, como que eu encontro forças na minha história, onde eu treino habilidades, onde eu entendo o que que eu fiz ao longo do tempo, o que que eu não vi, o que eu desconheço sobre mim que eu preciso conhecer para me transformar na minha melhor versão. E aí essas crises podem ir embora, porque daí elas já cumpriram a missão delas. Elas já fizeram o papel de me ensinar o que eu preciso aprender sobre mim. E depois a próxima etapa do tratamento, que é o voe, é quando a gente voa. Então a gente não tem mais crises. A gente, primeiro, já sabe se socorrer. Segunda etapa, rompendo o casulo. A gente já sabe qual que é a origem. A gente escreve a nossa história. A gente reescreve a nossa história. A gente encontra forças na nossa história. A gente ressignifica tudo isso. Então aí a gente já tá mais organizado, muito mais organizado internamente. Neste momento a gente é capaz de voar, de se tornar de fato a nossa melhor versão. Onde a gente consegue ser mais produtiva, encontrar nosso propósito, impactar as pessoas com o nosso trabalho, com os nossos dons. Ser livre, ser feliz, voar como uma borboleta. E o programa de tratamento Metamorfose, eu te garanto que é diferente de tudo que você já viu aí. E não é nada convencional. Porque ele foi construído com base na minha experiência pessoal, com base em todos os estudos, anos de estudos, mais de 20 anos,
onde eu testei técnicas, ferramentas, abordagens psicológicas. E tudo que funcionou para mim, eu fui organizando, fui me especializando, e com essa bagagem também da minha experiência profissional, né, com atendimento clínico ali aos pacientes. Então eu fui trazendo mais coisas que eu fui vendo que eu aplicava, tudo que era atual, todas as técnicas novas, eu tô sempre atento a todas as técnicas novas que surgem, todas as contribuições da neurociência, de como funciona o cérebro. E aí eu fui trazendo e fui desenvolvendo esse método. Então ele não segue uma abordagem psicológica única. Ele é embasado em tudo que eu apliquei em mim e nos meus pacientes ao longo desses 6 anos, que funcionou, que deu certo. Por isso que ele é um método validado. Para mim, resultado é algo muito importante. Eu sempre falo, a sua dor não pode esperar. Mas você também tem que ter esse comprometimento com a sua cura. E eu tô aqui disposta, junto com toda a tribo de pessoas que venceram as crises de ansiedade, tô aqui disposta, tô disponível para segurar a sua mão e caminhar e te conduzir nessa jornada do autoconhecimento, da cura e de uma vida feliz, de uma vida leve, de uma vida aonde você tem paz. Porque a nossa mente é muito barulhenta. É desesperador a gente não conseguir se controlar, se acalmar. Então, o meu trabalho é justamente esse. É auxiliar as pessoas, é disponibilizar a minha metodologia, que é validada, que já ajudou centenas de pessoas, onde tem o passo a passo. É só você seguir o passo a passo. E qualquer dúvida, eu tô aqui para te ajudar, tô aqui para segurar a tua mão. Tem as anciãs da tribo também, que vão poder te auxiliar. Tem os encontros ao vivo, onde você também vai poder compartilhar os seus avanços, as suas melhoras. Mas eu quero ter comigo, nesse grupo, pessoas como eu já tenho. Pessoas comprometidas, que têm o foco em resultado, que quer melhorar logo. Porque esse perfil de pessoas me motiva, porque cria uma sinergia no grupo incrível. Porque cada uma do grupo que se cura, que cura uma partezinha sua, ela acaba curando todas as outras e vice-versa. Cada pessoa que eu auxilio no processo de cura, uma parte minha também é curada e vice-versa. Então eu sei o que você está passando, eu já passei por isso e eu acompanho, já acompanhei todos os dias, eu acompanho muitas pessoas nessa caminhada de chegar até a cura. Agora está com você. Se faz sentido para você tudo o que eu falei, é só você clicar no link abaixo e vem para a tribo com nós. Estamos te esperando.